Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com a temática muito, não tão dinâmica assim, né? Mas muito importante para a gente colocar a nossa gramática textual em dia, tá certo? E a gente entender também sobre o não tão recente, né, acordo ortográfico, tá certo? Que é o uso do hífen. A gente vai ter duas partes que é gigantesco esse assunto, beleza? Então vamos lá. O hífen é um sinal gráfico cujas funções estão associadas a uma infinidade de ocorrências linguísticas. Entre essas funções podemos citar ligar palavras compostas, fazer a junção entre pronomes oblíquos e algumas formas verbais, separar as sílabas de um dado vocábulo, ligar algumas palavras precedidas de prefixos e etc. Então, o if ele é muito importante porque ele vai ditar algumas regrinhas dentro da gramática para a gente entender direitinho o que é aquilo, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar essa primeira parte com o mantém-se o hífen. Então o hífen ele vai ser posto em todas essas em todos esses exemplos, beleza? Nas palavras com prefixos, quando o segundo elemento começa por H, tá certo? Quando o segundo nome ele começar com H, a gente sempre vai colocar o hífen, tá certo? Anti-higiênico, co-herdeiro, pré-histórico, super-homem, tá certo? A gente tem um adendo aqui. Não se usa, no entanto, o hífen informação que contém o prefixo des e in, nas quais o segundo elemento perde o H inicial. Como exemplo, desumano, inabil, inumano e etc. Tá certo? Esses não preciso colocar, porque já tem um prefixo denominado diferente. Tá certo? Que também mantém-se o hífen nas formações em que o prefixo termina na mesma vogal com que se indica o segundo elemento. Tá? Daniel, tu tá falando muito de prefixo. Que raios é Eita. O que raios é prefixo? Tô com soluço, meu Deus. O que raios é prefixo? Certo? Prefixo é quando você acrescenta alguma coisa não, algum termo, tá, na sua palavra, mas esse termo ele tem que vir sempre antes da palavra, tá? Então prefixo sempre vai vir antes da palavra que você vai colocar, tá? Aí aqui a gente tem micro, alto, semi, micro-ondas, hífen, auto observação, hífen, semi-interno, hífen. Por quê? Porque os dois têm a mesma vogal, tá certo? E a gente tem que separar, tá? Micro termina com O e ondas começa com O. Alto termina com O e observação começa com O. Semi termina com I e interno começa com I. Aí a gente coloca, ok? Em palavras formadas pelo prefixo ex, vis, pré e pós, tá? Ex-campeão, vice-diretor, pré-escolar e pós-parto. Sempre vai ter o hífen, ok, gente? Em palavras formadas pelo prefixo circun, seguido de palavras inicial em vogal M ou N. Circunnavegação, circunescolar. Daniel, que raios é esse prefixo? Circun, ele vem do latim, tá, gente? Que é denominar a direção de alguma coisa, ok? Em palavras formadas pelo prefixo hiper, iter e super, quando combinamos com elementos indicados por R. Sempre quando tiver um R, tá? A gente vai ter que separar com hífen, beleza? Porque os três prefixos aqui
tem R no final, gente. E não pode ficar hiperrealista. O 2R aí junto não, tá? Ok? Aí o hífen serve para ter essa separação. A gente tem hiperrealista, interregional, super resistente. Todos esses têm o hífen. Em palavras compostas que designam espécies botânicas ou zoológicas, mesmo que contenha elementos de ligação. Amor perfeito, bico de pato, o bico de papagaio, pode ser bico de pato também. Brinco de princesa, estrela do mar. Ok? Em palavras formadas por justaposição, sem elementos de ligação, quando o primeiro elemento for substantivo, adjetivo, verbo ou numeral. Tá? Guarda, boa, abre, cesta. Eles são esses exemplos que eu dei em cima aqui. Substantivo, adjetivo, verbo e numeral. Tá certo? A gente coloca o hífen também. Nas palavras complexas com advérbio bem, tá? Bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado. Sempre vai ter, quando tiver o bem, sempre vai ter o hífen, tá? A não ser que tenha essas exceções aqui embaixo, tá? São só essas exceções. Bem-fazê-lo, bem-feito, benfeitor, bem-querença. Beleza? Mantém-se o hífen nas palavras complexas com advérbios mal, quando o elemento seguinte indica com vogal ou H. A gente tem aqui mal agradecido, mal entendido, mal educado, só vogais, tá vendo? As palavras. Aí depois a gente vem um exemplo com H, mal-humorado, ok? Eita, muita coisa, né, Daniel? Sim, é muita coisa. Ainda tem a parte 2. Em palavras consagradas pelo uso: cor de rosa, pé de meia, arco da velha. Arco da velha? Ai. Água de colônia. Tá? Sempre vai ter o hífen separando. O negócio que com esse novo acordo, algumas palavras consagradas, ela perdeu o hífen, como dia a dia. Dia a dia, antigamente, ele era posto como hífen. Hoje não mais, tá certo? Vocês podem colocar dia a dia sem o hífen. A gente vem para as atividades. Atividades no livro, página 318. Só a primeira questão, tá certo, pessoal? Que foi que a gente estudou essa aula. E atividade no TD. No mais, é isto e tchau.